Olá, criminalistas! Vamos dar continuidade aos nossos estudos e agora adentrando aí uma temática muito recente que é sobre o feminicídio, capitulado lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 na tela. Código Penal, o feminicídio incluído pela Lei nº 13.104/2015, inciso 6º, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar, inciso 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, pena de reclusão de 12 a 30 anos. Volta aqui para mim. Olha só, criminalista, qual que é o conceito de feminicídio? O que é o feminicídio? É um homicídio doloso, tem que ser nessa modalidade, homicídio doloso, em razão do sexo feminino. Ou seja, é um crime cometido contra a mulher em razão do sexo feminino, por ela ser mulher. E Fabiano, qual que é a natureza jurídica do feminicídio? É uma causa especial de aumento de pena. Por quê? A pena do homicídio ela é de 6 a 20 anos de reclusão. A pena do feminicídio, como nós lemos, é de 12 a 30. Por isso que ela é uma causa de aumento da pena, essa é a sua natureza jurídica. É uma qualificadora objetiva. Uma pausa para essa aula para fazer essa atualização. O STJ, no HC 1707-113, ele entendeu que o feminicídio tem caráter objetivo. A doutrina tem se posicionado também com Guilherme Souza Nutti no mesmo sentido. Ou seja, na aula eu disse que o feminicídio tem um caráter subjetivo. O entendimento jurisprudencial e doutrinário mudou nesse sentido. E agora entende que tem caráter objetivo e é isso que você vai levar para a sua prova. Fabiano, mas que consequências traz para o caso prático? Olha só, vamos supor que o agente A, mediante paga e promessa de recompensa, contrata o agente B para matar a sua amante, ou a sua esposa, agente C. Nesse nosso exemplo, a qualificadora do agente A, do marido, da vítima B, vai se estender também para o agente B, para o que efetivamente executou. Então aqui tanto A quanto B responderiam pelo crime de feminicídio em relação ao agente C. Tudo diante do caráter objetivo que o STJ e que a doutrina tem entendido sobre o feminicídio. Então, fazendo essa atualização, vamos continuar a nossa aula. Fabiano, em relação ao polo ativo, quem pode cometer o feminicídio? Tanto o homem quanto uma mulher. Tanto o homem quanto uma mulher pode cometer o feminicídio. Fabiano, e o polo passivo? Quem pode? Então, somente a mulher. Mas por que só mulher? Por que esse critério biológico? Porque é proibido a analogia em Malam Partem. Por isso, então não tem previsão legal, o legislador não trouxe matar mulher ou transexual, transgênero, não trouxe. Então, devido ao princípio da legalidade e à vedação da analogia em Malam Partem, por isso que é somente mulher, utilizando-se o critério biológico. Perfeito? Dando continuidade, Fabiano, o feminicídio, ele é um crime hediondo ou não? Por óbvio, ele é um crime hediondo, tem a sua pena de 12 a 30 e está lá nos rolos dos crimes hediondos, da lei de crimes hediondos. Okay? Tanto na modalidade tentada, quanto na modalidade consumado. Então, tanto tentado quanto consumado, há de se falar que é um crime hediondo. Prosperando aqui nos estudos, e um detalhe muito importante é o seguinte: geralmente é uma confusão generalizada em relação à interpretação dessa lei
né, que introduziu a figura do feminicídio em 2015. As pessoas falam, todo homicídio contra mulher é um feminicídio. E nem sempre. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você pegue o seu carro e saia a 120 km por hora na contramão de uma via dupla e alcoolizado e acaba atropelando uma mulher na faixa de pedestre. Você cometeu um feminicídio ou não? E a resposta é não. Por quê? Foi em razão do sexo feminino esse homicídio que você cometeu? Foi no âmbito doméstico familiar? Foi por menosprezo ou discriminação à mulher? Não foi. Simplesmente ali poderia ter sido um homem, uma criança. Então você não teve o dolo de matar uma mulher em razão do sexo feminino. Não teve. Simplesmente você cometeu um homicídio, né, com dolo eventual, nessas circunstâncias que eu te dei, né, com um veículo, na direção de veículo automotor, mas não cometeu um feminicídio, e sim um crime contra a mulher. Um homicídio doloso. Você entendeu a diferença? Tem que haver um dolo específico em matar a mulher em razão da sua condição do sexo feminino, ou por menosprezo. Tem que haver esse dolo específico. Eu vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que o agente A, o esposo, está chegando na casa com o carro e não vê a esposa ali na garagem. Ele pega e atropela a esposa. Atropela o quê? Sem o dolo. Atropela por quê? Por negligência, né? Por culpa. Então ele comete aqui um homicídio culposo. Há de se falar aqui em feminicídio? Não há. Por quê? O feminicídio, ele é o quê? Um homicídio doloso contra a mulher em relação ao seu sexo feminino, em razão das suas condições. Então, nesse exemplo, é um crime doloso? Não, foi culposo. Ele não tinha a intenção e nem assumiu o risco. Estamos diante de uma conduta culposa, né? Uma inobservância do dever de agir do esposo, que acaba, nesse nosso exemplo, matando a vítima. Homicídio culposo, não há de se falar em feminicídio. Tem que haver o dolo e dolo específico. Eu vou te dar um outro exemplo hipotético. Olha só, vamos supor que uma mulher, agente A, é casada com outra mulher, casada com outra mulher, agente B, mas tem uma amante, agente C, amante, que também é outra mulher. Nesse nosso exemplo, a mulher, ela vai e mata a amante. Não há aqui, ela mora efetivamente com a sua esposa, com a agente B, mas não tem a coabitação, não mora com a amante, mas mesmo assim tem um relacionamento e acaba matando. Esse é um exemplo de feminicídio ou não? Nós vimos que polo ativo pode ser mulher. Foi em razão do sexo feminino? E aqui você tem que analisar os dois incisos. Olha só. Inciso 1º do parágrafo 2º do 121. Parágrafo 2º A do 121. Olha só. Comete feminicídio quem pratica um homicídio doloso em razão do sexo feminino. Inciso 1. No âmbito doméstico e familiar. Só que aqui o entendimento jurisprudencial e doutrinário não é necessário a coabitação independente. Então, nesse caso, ela preenche, a agressora preenche os requisitos do feminicídio? Polo ativo, mulher, sim. Cometeu um homicídio doloso em razão do sexo feminino?
no âmbito doméstico familiar que não precisa de coabitação, é independente. Preencheu os requisitos, ela não tem um relacionamento com o amante, havendo esse relacionamento, não precisa de coabitação. Ela figuraria aqui, ela seria indiciada pelo feminicídio. Né? O artigo 121, sexto. Nesse exemplo, ela seria indiciada por feminicídio, independentemente da coabitação, apenas há o relacionamento. Perfeito? Fabiano, e o inciso segundo? Olha só, comete feminicídio também por menosprezo ou discriminação à mulher. Vamos supor que o agente A está passando na rua e odeia mulheres. Ele vai e acaba matando uma mulher simplesmente por menosprezo, por ódio. E, portanto, nesse tipo de crime, nesse tipo de conduta dele, irá ser indiciado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, que é justamente o feminicídio. Preenchendo, portanto, esses dois requisitos, junto com o homicídio doloso em razão do sexo feminino, nós estamos diante do feminicídio. Fabiano, em relação ao agravante do artigo 62, inciso 2º, a linha F, que é o agravante justamente quando o crime é cometido contra a mulher. Ele se aplica ao feminicídio? Então, a pessoa, o agente é condenado por feminicídio, recebe uma pena e o juiz, presidente do tribunal, vai aumentar a pena, vai agravar devido ser contra a mulher? E a resposta é: não se aplica. Por quê? Pela vedação constitucional do bis in idem. Não é o bis in idem, o elemento constitutivo do tipo. Não é homicídio doloso contra a mulher em razão do sexo feminino? Não são elementares do tipo? Uma vez sendo elementar, não pode ter o agravante no 62. Repito, pela vedação constitucional do bis in idem. Compreendido? Vamos colocar então o penal na prática? Na tela. Ano 2018, Banca Vunesp, a prova é para juiz substituto no estado do Rio de Janeiro. O feminicídio, Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6. A. Está ausente do rol dos crimes hediondos. B. Demanda para seu reconhecimento obrigatória relação doméstica familiar entre agressor e vítima. C. É homicídio qualificado por condições do sexo feminino. D. Foi introduzido em nosso ordenamento pela Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006. E. Admite a modalidade préter dolosa. Volta aqui para mim. Olha só, criminalistas, pelo que nós estudamos nessa aula, você já teria acertado essa questão lá para a prova de juiz substituto no Rio Grande do Sul. Por óbvio, a resposta à letra C é o homicídio qualificado por condições do sexo feminino. Conforme nós estudamos nessa aula, você já eliminaria todas as outras questões, porque nós trabalhamos de forma pontual, concisa e objetiva, e você já tem um estudo de forma verticalizada sobre essa temática de feminicídio. Espero ter ajudado. Até a próxima.